Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera nesta sexta-feira, porque vamos aqui falar um pouco de bastidores e, claro, né, das alternativas, as prováveis movimentações de mercado, com uma notícia interessante e uma notícia verdadeira que talvez alguns de vocês já devem ter visto, né, aí na internet. Mas antes da gente falar dos prováveis nomes de mercado e do que acontece nos bastidores da Juventus, que estão muito movimentados, é um vídeo fique até o final, tá? Eu falo em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. Siga a gente ali no Instagram. Nós falamos em nome oficial da Juventus. É oficial, né? Se a gente quiser entrevistar, por exemplo, alguma personalidade, tem que pedir autorização para a Juventus. Pois é. Bom, mas aqui eu só peço o seguinte, a autorização aqui vocês têm para dar um like no vídeo, e porque o Finestra merece e você merece. Lembrando que no segundo semestre vamos fazer sorteio de uma camisa oficial da Juventus dessa temporada, né? E também sortear um boné da Juventus. Se você curte bombeta, boné, fique ligado. Bom, vamos lá. Juve Ale. Forza Juve, vai precisar de muita força nessa próxima temporada. A Juventus precisa fazer o mercado antes mesmo da chegada do Giuntoli, que ainda não se liberou do Napoli. É claro que o De Laurentiis dá uma segurada, é normal. Ele seguraria o Giuntoli, não só em relação à Juventus, mas para qualquer outro clube da Itália. Ele ia liberar ele mais fácil para ele trabalhar no exterior, né? Claro que, e ainda mais com a Juventus, é lógico que vai fazer aí impor uma dificuldade. A Juventus coloca o Mania para ser Mana, né? Para quem não conhece, o Mana já é lá de dentro, para começar essa situação do mercado, né? Até a chegada do Giuntoli. Os dois deverão trabalhar juntos, né? Até fazendo um trocadilho, né? Giuntoli junto com Mana, né? E é claro que você precisa se livrar de alguns salários altos. Repito, não é que a Juventus não tem dinheiro. O Welcome tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, né? Outra coisa é ele querer gastar o dinheiro dele, do conglomerado todo, né? Da família dele, com a Juventus. E de certa forma ele está certo, a Juventus tem que andar com as próprias pernas. E nisso a gente já pensa em jogadores como Szczęsny, como Vlahovic, como Chiesa, que tem salários altos, que deverão ser cedidos, né? Ou poderão ser cedidos, né? E uma renovação com jogadores mais jovens e, obviamente, com salário mais justo, até porque não vai ter o dinheiro da Champions, né? A participação na Champions é uma grana. Se você passa da fase de grupos, é grana. Se você passa das oitavas para as quartas, é grana. Ou seja, é um dinheiro que não vai ter o ano que vem, e a Juventus precisa entrar nessa readaptação. Dos nomes que a gente ouve muito falar, o nosso glorioso Vlahovic, olha, eu dou aqui para vocês 99,5%, né, do Vlahovic não ficar na Juventus, principalmente com a confirmação do Allegri. Mas calma, você que tem esperança que o Allegri pudesse sair, fica até o final do vídeo. Calma. Independente disso, o Vlahovic não tem uma boa relação tática com o Allegri. Não é relacionamento pessoal. Taticamente eles não falam a mesma língua. Aliás, é difícil achar um que fala a mesma língua com ele. Na parte tática, acho que só o De Sciglio que segue as orientações dele. Se ele mandar o De Sciglio e pegar no gol, ele vai. Então o Vlahovic é um jogador, praticamente o destino dele deve ser o Chelsea. A gente sabe que o Bayern também investe pesado nessa tentativa. Já houve uma primeira situação, mas o Bayern também tem que entender que por menos de 80 milhões o negócio não sai. Não adianta colocar jogador de contrapeso, às vezes só vai pela grana. E aí o Chelsea leva uma grande vantagem, e
deve ser o destino do croata, a cidade de Londres, né? O Szczęsny tem uma situação indefinida nesse momento, é um salário alto e, como eu disse, deve sair, poderá sair. A Juventus deverá trazer o Carnesecchi, goleiro do Bologna, vinculado ao Atalanta. Mas o Szczęsny ainda existe a possibilidade de ficar, né? Agora o Vlahovic deve sair mesmo. O Chiesa, vamos colocar aqui um ponto de interrogação. O Chiesa não quer sair. O Chiesa está insatisfeito taticamente com o Allegri, mas não que ele queira sair da Juventus. Agora, vamos deixar claro uma coisa. Nesse atual elenco da Juventus não existe jogador intocável, nem mesmo o Chiesa. Se chegar uma baita proposta, ele é negociado sem sombra de dúvidas. Ele sai se chegar uma proposta alta. Não é só para dizer que ele não é intocável. Não tem nenhuma proposta por ele, ao contrário do Vlahovic, mas a intenção dele é continuar na Juventus, apesar dele não estar satisfeito taticamente com o Max Allegri. Então esses nomes que eu citei são prováveis saídas. O Quadrado deverá continuar, mas com uma redução drástica salarial, pelo menos isso. Eu disse drástica. E o Alex Sandro, como eu falei alguns vídeos atrás, teve a sua renovação automática, mas é uma incógnita. O Alex Sandro, eu reafirmo, ele pode sair, né? Por enquanto, ele está aí no elenco, mas ele pode sair, principalmente se chegar uma proposta do mundo árabe. Se chegar da Premier também, mas é mais fácil chegar do mundo árabe, né? O problema do Alexandre é o seguinte, agora é aquele velho ditado, né? Eu vou abraçar você sem te apertar. Abraçar sem apertar é complicado. O Alexandro, ele gosta muito de jogar na Juventus, ele respeita muito a camisa da Juventus e ele acha que ele ainda pode ser útil para a Juventus. É legal isso, quando você vê que um cara quer dar mais ainda do que pode. Na minha modesta opinião, ele é um ex-jogador em atividade, por mais que ele tenha boa vontade e por mais que ele respeite o clube, né? Como profissional, não tenho o que falar dele, mas para mim já foi, é um ex-jogador. Agora, ele se sente em condições ainda de dar algo mais e ele gosta, né? Ele gosta realmente da Juventus. Eu dou muito valor a esse tipo de coisa, mas acontece que, infelizmente, é um ex-jogador em atividade. Por enquanto, ele continua, mas coloque aí não um, mas 2 asteriscos, porque ele está com um pé dentro e um pé fora, né? Se o campeonato começasse amanhã, provavelmente ele seria relacionado, nem que seja para ficar no banco. Mas como o campeonato não começa amanhã, só em agosto, vamos com calma que a renovação automática dele não significa que ele vai ficar. Dito esses nomes de possíveis saídas, né, sobretudo Szczęsny e Chiesa, Szczęsny e Vlahovic, que são salários muito altos, Juventus trabalha nos bastidores para tentar um prolongamento com o Rabiot, e a gente tem que cruzar os dedos para dar certo, né, porque o Rabiot jogou muito bem essa temporada. E aí, os nomes que a gente deve ter para chegar na Juventus. O Rovella deve estar voltando e deverá ser aproveitado dessa vez. O Cambiasso também está chegando e deverá ser aproveitado, né? A Juventus monitora o Gnonto, que jogou na Premier League, né? Fez um bom campeonato. O Gnonto é um garoto jovem. Eu fiz aqui já alguns vídeos falando da seleção da Nacional italiana, e ele entrou na primeira fase da Copa das Nações, surpreendeu, promissor, muito bom jogador, e é um nome que não é especulação. A Juventus já entrou em contato com os representantes do Gnonto, né? E é um nome forte. Não sei se vai sair o negócio, mas que houve o contato com o representante do Gnonto, houve. Aí você começa a imaginar um time com o Gnonto, com o Rovella, com o Cambiasso. Quer dizer, é um time mais jovem e é um bom time, né? Óbvio, tem que ver também um contrapeso de experiência. Aí você pode ter o Chiesa e o Rabiot, que seriam os mais experientes em relação a esses rapazes, né? E
Eu deixei aqui mais por final para falar duas situações interessantes, né? Outra coisa, um que pode sair também, me lembrei, é o Rugani, né? O Rugani é um que estaria disposto até a negociar uma boa saída da Juventus, né? Mas é uma hipótese apenas. Então, recapitulando, contatos com Gnonto, volta do Cambiasso e do Rovella, o Kulusevski deve continuar lá na Inglaterra, tá? E claro, existe também um contato e um início de tratativa que deverá ser concretizada com o Fratesi. Seria o Fratesi o novo Marquísio? Interrogação. Não sei. Bom, Gnonto, Fratesi, Cambiasso e Rovella são nomes prováveis que estarão na Juventus na próxima temporada. Porque eu disse, tem que caminhar de acordo com o que a gente vai disputar, não vai ter Champions. E no meio disso, parem as máquinas. Eu falei de jogador experiente, né? A gente tem o Chiesa, que é experiente, a gente tem o Rabiot. No meio disso, se o Rabiot ficar, evidentemente, a Juventus já está conversando para ele ficar. Se vai conseguir ou não, eu não sei, tomara que sim. No meio disso tudo, a Juventus entra em contato. Aliás, um ex-jogador entra em contato com a Juventus conversa, sabe com quem? Álvaro Morata. Pois é, e o Álvaro Morata não é um nome forte, é um nome fortíssimo para estar no ano que vem na Juventus, porque a Juventus não sabe se vai confirmar o Milik ou não. É uma incógnita. E o Morata, agora eu vou dar minha opinião. Se a gente tivesse para disputar a Champions, se não fosse um período de reconstrução, eu não sei se eu ia querer o Morata. Não porque ele não entrega, ele ama a Juventus e é um belíssimo jogador. Mas você tem que sempre olhar para novos nomes e para novos ciclos. Talvez seria um ótimo banco. Mas nessa situação de reconstrução, um jogador como Morata vai cair como uma luva. Como uma luva. Então, a gente projetando um time com esses nomes que eu falei agora há pouco, né? Lembrando que o Gnonto foi só um contato, não existe nenhuma negociação com o Gnonto. Foi só uma sondagem. Agora, o Cambiasso e o Rovella, eles voltam para a Juventus. O Fratesi está bem encaminhado. Então, se você imaginar esses jogadores com a permanência do Chiesa, né, e tomara do Rabiot, o Morata ali na frente vai ser muito interessante. Muito interessante. É um nome que me agrada nesse contexto da Juventus, nesse contexto atual da Juventus, né? E para encerrar o vídeo, não vai me surpreender, né, se sair o Milik, a chegada, finalmente, depois de um longo verão, de muitas especulações, o nome do Zaniolo. É um nome também que já era para ter vindo, para falar a verdade. Teve uma negociação na última janela e acabou não se concretizando. A mim não vai surpreender, principalmente se o Milik sair, aparecer a figura do Zaniolo, ok? Mas o Morata, só para terminar, é verdadeiro, é real, não é especulação. Já conversaram e o mais principal e o mais legal de tudo, Morata, ele partiu dele a iniciativa de querer baixar o salário drasticamente. Não é tirar 1.000 ou 2.000. Ele ganha 8 pau, se eu não me engano. Ele estaria disposto a ganhar 5 ou 4,5. Veja você, quando um jogador quer jogar, é claro, isso é raríssimo. Não vou nem julgar aqui, porque o futebol é profissional. Isso é raríssimo. Então, ele seria muito bem-vindo a Álvaro Morata, que é um bom jogador, não é tão velho, e nesse renascimento vai encaixar muito bem como uma luva, independente do Alegre. Por que independente do Alegre? Porque eu vou deixar aqui para o final, né? Agora eu prometo que eu acabo o vídeo, a cereja do bolo.
eu fiz o último vídeo, baseado, todo mundo sabe, saiu em todas as mídias, por isso que eu falo que é um canal sério, o Finestro. O Scanavino, diretor, deu a sua palavra oficial da permanência, ele confirmou o Allegri para a próxima temporada. E aí é uma voz oficial da Juventus falando publicamente que ele continua. Mas, eu reafirmo o que eu havia falado a semana passada. O Allegri está de saco cheio, está cansado. Não é nem da questão da torcida, porque não é igual no Brasil, na Europa. Talvez vocês não saibam. A pressão do torcedor na Europa, ela não influencia na demissão de um treinador. Porque os clubes lá, eles são, há anos, sempre foi assim, trabalhados como empresa. Então, é visto o que é bom e o que é ruim, principalmente na parte financeira. Independente do resultado ser ruim. A não ser que haja um desrespeito do treinador com a instituição ou algum problema de vestiário com algum dirigente ou algum jogador. Aí ele é mandado embora. Por exemplo, se a Inter toma de 5-0 do Milan, não adianta a torcida da Inter ir lá fazer protesto, eles não vão mandar embora o treinador da Inter, porque perdeu um derby de 5-0. Não vão. É diferente o pensamento na Europa, isso não só na Itália. Então o Allegri está cansado do próprio desgaste com o próprio clube. Ele e o Calvo tiveram uma discussão forte e árdua, né? Como ele teve no passado com o Nedved, quando a Juventus foi eliminada pelo Ajax. Então, eu não sei se, eu reafirmo o que eu falei, eu não sei se o Allegri está disposto a encarar mais uma temporada desgastante, sabendo que não vai disputar nem a Champions. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não vai pedir demissão. E a Juventus não vai mandar ele embora. Mas ele pode sim chegar na Juventus e aceitar negociar de fato, ou seja, ceder um pouco do que ele teria para receber, estaria disposto a abrir mão para poder ter um pouco de paz nesse próximo ano. É uma hipótese a se monitorar de muito perto. Então, por enquanto, ele está confirmado, mas 3 pontinhos. Eu não colocaria a mão no fogo. Ci vediamo, sempre Forza Juve fino alla fine. Domingo ou segunda a gente volta com mais atualizações de mercado, tá certo? E se o Morata vir, será muito bem-vindo, eu vou ficar muito contente. Repito, nesse contexto de renascimento, de reconstrução, ele é muito bem-vindo. Se a gente estivesse na Champions, ele seria um bom reserva, mas nesse contexto, eu acho interessante a volta, muito provável volta do Álvaro Morata. E o Vlahovic indo embora. Dá um like no vídeo, ativa o sino, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus no Brasil. Ci vediamo ragazzi, Forza Juve fino alla fine, bom fim de semana a todos, domingo ou segunda a gente se vê, a não ser que aconteça uma grande notícia no dia de amanhã. E amanhã, vocês que vão ver a final da Champions, a mim não interessa, mas vocês, eu sei muito bem para quem vocês vão torcer.